Nessa semana eu me diverti bastante com os liberais dando pirueta no Twitter, principalmente, né? O dólar chegou a ser negociado agora a casa dos 4,80, então baixou da barreira dos R$ 5, baixou dos 4,90, chegou a ser negociado na faixa dos 4,85, 4,84, 4,86, alguma coisa nesse sentido. E eu, desde a semana passada, já venho dizendo, galera, o dólar deve se estabilizar entre 4,30 e 4,50. Eu dei, assim, sendo até conservador, até o final do ano, para o dólar estar nesse patamar. Pode ser que seja antes, mas eu dei para não errar até o final do ano nesse patamar. E é engraçado como é fácil você ser um liberal e fazer previsões. Por exemplo, esse liberal aí, né, que adora dar dicas de investimento. Então assim, ó, não pergunta pro liberal. O liberal vai fazer você perder dinheiro. É isso, o liberal vai fazer você perder dinheiro. E não interessa a posição que ele tem, se é economista, se é banqueiro, se é analista, se é vendedor de curso, se é coaching de investimento. Todos eles têm uma chave mental que não os faz olhar para a realidade. Eles apenas olham para a sua ideologia. E aí você não olha para o movimento da realidade, você erra. Você vai apenas usar a sua ideologia para determinar quais as opções de investimento. Esse aí, por exemplo, nessa semana agora, o dólar em franca queda, ele está dizendo o quê? Compra dólar, é o que ele está dizendo. Quem não comprar agora, não vale chorar depois. Olha, analistas internacionais, agências de classificação de risco, todo mundo está percebendo, a gente tem dados, nunca entrou tanto dólar no Brasil. E eu digo com segurança, enquanto não sair o Campos Neto, não vai haver uma mudança da política de juros. Os juros pode cair? Pode, eu acho que vai cair, né? Mas vai cair muito pouco. Nada que seja capaz de mudar um quadro muito favorável para a valorização do real, né? Que é esse diferencial de juros brutal de uma economia que trabalha com a maior taxa de juros real do mundo, e não apenas a maior taxa de juros real do mundo, mas uma taxa de juros que é o dobro da segunda maior do mundo no momento. Algo absolutamente injustificável. Não há inflação que justifique uma taxa de juros como essa. Quer dizer, a gente poderia derrubar bastante os juros e ainda assim continuaria entrando muito dólar. Não vai cair o juro. Se cair, vai cair pouquinho. Então podem ficar tranquilos, o mundo está passando por um processo de desdolarização. As transações internacionais, que já chegaram a ser coisa de 90% em dólar, hoje já estão menos de 60% e caindo. Nunca os bancos centrais compraram tanto ouro. Há uma perspectiva de fortalecimento de negócios intra-BRICS sem a utilização do dólar. O ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, que também prejudicaria em tese um pouco a nossa posição, já foi interrompido. O Federal Reserve já deu dicas disso. Eu estou sendo conservador falando entre 4,30 e 4,50. Se a nossa política de juros e as condições externas para as nossas commodities, para o dólar continuarem como estão, o dólar baixa de R$4, gente. Eu não vou ser tão otimista assim, porque eu acho que antes disso chegar, coisas devem mudar, mas se as coisas não mudassem, era isso. E você não precisa ser nenhum gênio do investimento para saber que a gente não deve comprar na alta, a gente deve comprar na baixa. A questão é que 4,90, olhando como estão os mercados, dá para a gente falar com segurança, ainda não é a baixa. A nossa moeda ainda está subvalorizada em relação ao dólar. Vai se valorizar em relação ao dólar. Mas o liberal aí tá mandando comprar dólar na alta, saindo da alta. É um absurdo. Tem que ser muito idiota para ir atrás desses caras. Tipo quem foi atrás da Renata Musical Barreto, que
que no final do ano, quando estava 5,50, ou seja, absolutamente fora da realidade do dólar, ela estava dizendo o quê? Compre dólar. Na virada do ano, o dólar estava mais de R$ 5. Eu fico imaginando a pessoa que seguiu o conselho da Renata Barreto e dolarizou o seu patrimônio no final do ano passado. Com o dólar a 5,50. Já pensou perder aí 15% do seu patrimônio por ter dado ouvido a uma sandice absolutamente desconectada da realidade material que nem essa? E aí assim, né? Tem uns que tentam fazer textão, né? Pra dizer que o Lula tem sorte. Lula é um cara de sorte, diz esse outro liberal aí, né? Há 6 meses tudo indicava um cenário ruim. O cenário ruim era o cenário que nós estávamos, na verdade, né? Se abriu alguma perspectiva com a eleição do Lula, mas tudo bem, né? Recessão nos Estados Unidos, ainda há uma perspectiva complicada, para dizer o mínimo, na economia estadunidense, mas é lógico que eles iriam reagir, né? E essa fraqueza do dólar já era perceptível, né? Há 6 meses atrás. Já estava acontecendo esse mesmo movimento que está mais intensificado agora. As sanções contra a Rússia já não tinham dado certo, ao contrário, já tinham fortalecido os sistemas internacionais de pagamento em alternativa ao sistema controlado pelo dólar. Já haviam indicativos dos bancos centrais diminuindo a participação de dólar nos seus ativos e aumentando, por exemplo, a participação de ouro nos seus ativos, que para onde eles vão no momento de insegurança a respeito da moeda que vai valorizar. Eu digo o seguinte, não é sorte do Lula, não é sorte. É que o Brasil é grande. O Brasil tem um mercado interno muito dinâmico. O Brasil tem uma natureza muito exuberante. O Brasil tem uma potencialidade que, se ele não for violentamente atrapalhado, ele cresce. Não precisa nem fazer muita coisa. Se ajeitar direitinho o Brasil se transforma no país que mais cresce no mundo. Isso só não acontece porque as forças políticas impedem isso de acontecer. Então basta o cenário político melhorar um pouquinho que a nossa grandeza faz a nossa economia começar a caminhar. É isso que acontece. E esse ano o governo tem dinheiro para gastar. Então ainda as questões mais draconianas, por exemplo, do novo arcabouço fiscal ainda não estão fazendo efeito, dando alguma liberdade para o país sair do buraco. E a gente poder olhar para o Brasil com algum otimismo, né? Aí tu pensa, essa aí, ó, é uma das fundadoras do Nubank, dizendo que no final do ano compra dólar. Escuta a Renata Barreto e o Bruno Perini. Eu fico pensando, essas pessoas são burgueses, gente, tem grana. Analfabetos econômicos, não têm noção do que falam. Imagina você indicar essas duas antas. Olha o que dizia nessa semana o tal Bruno Perini, com o dólar a 4,93 e caindo, mandando as pessoas comprar dólar e ainda aplicando aquela daqui a 10 anos, vocês falam comigo, puta que pariu, né, meu? 10 anos. Literalmente qualquer coisa pode acontecer daqui a 10 anos. Literalmente, se eu pudesse apostar, eu apostaria numa crise ainda maior do sistema dólar. Agora, se essa crise maior do sistema dólar não se concretizar, é lógico que daqui a 10 anos, tendencialmente, o preço vai estar maior. Mas quem é que pode absorver um prejuízo por 10 anos por causa de uma decisão errada de comprar dólar agora? Porque é isso, ele orientou os seus clientes, seus alunos, a comprarem dólar na alta. Ele ferrou com a carteira dos clientes e dos alunos. Aí, para não assumir que ferrou com as pessoas que dão ouvidos para ele, ele diz, não, mas segura 10 anos aí, cara. Quem é que pode fazer isso, cara? Quem é que pode segurar 10 anos? Quer dizer, é uma estupidez para não assumir que não entendem nada. Eles simplesmente são pautados por ideologia. Ah, o Lula é esquerda é feia, é má, é boba, é ruim. Então vai piorar a economia. Então compra dólar porque o real vai desvalorizar. Se eles só olhassem para a realidade, eles iam ver que a nossa economia estava toda bagunçada, o mercado
totalmente reprimido, demanda reprimida, que aquela conjuntura de guerra, de desorganização e de Covid no plano externo já começava a fazer parte do passado, e que, passando essa desorganização mais absurda da nossa economia, não era de se surpreender com a retomada de alguma dinâmica, porque não há nada de milagroso no que o Lula está fazendo. Está gastando um pouquinho mais, está mostrando um pouquinho mais de responsabilidade com o governo, com as instituições, gastando e movimentando a economia, o cenário externo melhorando um pouco mais, e já está havendo alguma retomada tímida, porque com uma taxa de juros de quase 14%, a mais alta do mundo, o dobro da segunda maior do mundo, não dá para crescer muito. Né? Com investimento público tímido, não dá para crescer muito. Mas esse pouco é muito perto do que se tinha antes, de um governo absolutamente biruta. Né? Que estava preocupado em fazer esquema, em dar golpe, em lavar, roubar. Era isso. Bastou essa pequena mudança para a economia já começar a dar sinais. Por quê? Porque vinha de uma depressão muito grande. E a tendência da economia capitalista, depois de uma depressão muito grande, é se recuperar. E essa recuperação ela foi abortada no Brasil. Ela foi diminuída no Brasil. Então é lógico, o Lula não precisa nem fazer muito. Mas só o fato de não ser mais o Bolsonaro, a economia já volta a andar. E algumas coisas de fato têm sido organizadas na economia brasileira. Ainda que o pior esteja por vir, que são os resultados no médio e longo prazo desse novo arcabouço fiscal que deve ser aprovado.